Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos na nossa última aula. A ideia dessa aula é passar um panorama para vocês do que existe além do que a gente viu da OML. A OML é bastante vasta e a gente olhou para os principais diagramas dessa notação. São os diagramas que vocês vão usar na grande maioria das vezes. Mas tem alguns outros diagramas disponíveis que pode acontecer em algum momento da carreira de vocês sentirem necessidade de lançar mão desse diagrama. Então, nessa aula, meu objetivo é basicamente dar uma passada nesses diagramas que a gente não viu, mas para vocês saberem, pelo menos, que eles existem, e se um dia vocês precisarem, vocês poderem se aprofundar neles. Mas, como eu disse, nós cobrimos os principais diagramas, os diagramas que vocês vão provavelmente usar na grande maioria das situações. Esses outros diagramas raramente são usados. Bom, antes de eu entrar nos outros diagramas, eu queria dar um panorama para vocês dos diagramas da OML, quais que a gente viu e quais são esses outros que a gente não viu e que eu vou dar uma passada aqui mostrando exemplos para vocês. Então, se a gente pegar a estrutura de diagramas da OML, ela se divide em dois grandes tipos de diagrama. Diagramas estruturais. Diagramas estruturais estão representando dados, estruturas estáticas do software que vocês vão construir. Então, por exemplo, um diagrama de classe é um diagrama estrutural. Ele mostra um momento estático do sistema de vocês, que são as classes que os desenvolvedores vão implementar. Do outro lado, temos diagramas comportamentais. Diagramas comportamentais são dinâmicos. Eles mostram o passar do tempo e as coisas mudando durante esse passar do tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar o diagrama de sequência que a gente estudou, o diagrama de sequência mostra os objetos se comunicando e eu tenho as ativações de método e o tempo passando na vertical. Então, é um diagrama dinâmico, um diagrama de comportamento. Então, basicamente, a OML divide seus diagramas nesses dois grandes tipos. A gente tem, do lado dos diagramas estruturais, 7 diagramas, que são esses daqui. Já do lado dos diagramas comportamentais, a gente tem outros 7 diagramas, que são esses aqui. Esse aqui é um agrupamento de diagramas, que é um diagrama de interação, mas diagramas concretos a gente tem esses 4 aqui embaixo e esses 3 aqui em cima. Então esse é o total de diagramas que a OML oferece. Desses diagramas, do lado dos estruturais, a gente viu diagramas de classe e diagramas de pacote. Diagramas de pacote é um diagrama de classe onde o objeto que eu coloco dentro dele é um pacote e não uma classe. Outros diagramas que a gente não viu, diagramas de profile, estruturas compostas, componentes, deploy e objetos. Eu vou mostrar exemplos de cada um desses para vocês. Já nos diagramas comportamentais, a gente viu diagrama de atividade, sequência, casos de uso e diagrama de transição de estados. O que a gente não viu? Diagrama de comunicação, diagrama de timing e diagrama de interação. E vocês vão perceber que eles são muito próximos dos diagramas que a gente viu anteriormente. Então, essa aula é uma aula breve. O que eu vou fazer é passar por exemplos de cada um desses diagramas só para mostrar para vocês como é que são esses diagramas. Então, vamos lá. Começando pelo diagrama de profile. Vocês vão lembrar que na aula de diagramas de classes eu falei que existia a possibilidade de vocês definirem para uma determinada classe palavras-chave, que a gente chama de estereótipo, né? Ou então alguma restrição, né? Ou algum chave-valor num atributo, num método. A gente consegue botar essas informações extras nas nossas classes através desse símbolozinho menor, menor, maior, maior, com texto dentro, ou entre chaves nos métodos e nos atributos, ou mesmo na própria classe. Eu posso fazer isso sem definir um profile. Eu posso simplesmente criar uma convenção na minha cabeça e usar esses estereótipos. Só que quando eu não defino um profile, minha ferramenta Case não sabe quais são os estereótipos válidos. Então,
aquele estereótipo fica não controlado. E minha própria organização, minha empresa, não tem isso documentado. O diagrama de profile é uma forma de você especificar quais são os estereótipos, as palavras-chave válidas para aquela organização, para aquele software que vocês estão definindo. E uma boa ferramenta case é capaz de ler um profile e te apoiar na hora que você estiver modelando. Então, na verdade, esse diagrama não é um diagrama para especificar o software. Vocês podem encarar ele como um metadiagrama. Ele é um diagrama para você configurar, customizar a UML com essas notações de profile, essas notações de propriedades extras que vocês querem colocar no modelo. É pouco usado, mas de modo geral quem usa isso é quem está fazendo ferramentas que apoiam o UML. Então a pessoa define profile, um profile voltado para persistência, e vai ter uma estereótipo entidade, coisas do gênero. Então a pessoa pode fazer o uso disso, definir o profile, e uma boa ferramenta case vai consumir esse profile para dar um apoio mais direcionado, mais customizado durante o desenvolvimento dos modelos. Um outro diagrama que pode ser interessante em algumas situações é o diagrama de objetos. Se vocês olharem para esse diagrama, ele não está representando classes, mas sim objetos. Lembra da anotação que a gente viu em diagrama de sequência? Um nome, 2 pontos, um tipo. Então, na verdade, isso aqui não é a classe logger, é um log específico dessa classe logger. Aqui, por exemplo, eu tenho o login control, que é uma instância de login controller. E aqui a gente tem os atributos com valores. É o valor atual na memória daquele objeto. Então, na verdade, esse diagrama ele é bastante interessante para você representar uma foto da memória. Se você quer simular uma situação, tem alguma situação que está esquisita, você quer detalhar, você quer discutir com alguém num quadro, esse diagrama pode ser útil. Ele está mostrando um instante de memória. Então, eu poderia mostrar um diagrama de objetos representando um instante de memória. Eu poderia ter uma operação que é executada e mostrar um segundo diagrama de objetos mostrando um segundo instante de memória para tentar entender o que aconteceu. Então, qualquer situação que eu estou querendo desenhar minha memória, falar quais objetos estão em memória, quais conhecem quais são os atributos que estão, os valores dos atributos de cada um dos objetos, eu posso lançar mão desse diagrama. Lembra um diagrama de classes, porém, ele não tem um compartimento voltado para método. Eu posso lançar mão desse compartimento, nesse exemplo aqui tem, mas ele não é o foco desse diagrama. O foco desse diagrama é o compartimento de atributos. Diferentemente do diagrama de classes, ele apresenta os valores dos atributos. Então isso é bastante interessante, né? Porque eu quero representar um momento específico da memória e eu mostro quais são os objetos que estão relacionados com quais. Lembrando que essa caixinha não representa uma classe, ela representa um objeto dessa classe. Então, o objeto é uma instância, ela tem valores concretos na memória. Outra coisa que é importante vocês terem em mente, que eu comentei lá no início do curso, um diagrama ele pode ser utilizado de uma forma prescritiva, ou seja, o software não existe, eu desenho um diagrama tentando mostrar o que vai ser um dia o software. Então eu posso desenhar um diagrama de objetos tentando mostrar o que vai ser um dia o software em memória e como é que ele vai se comportar. Só que um diagrama OML também pode ser usado de forma descritiva, diferentemente da prescritiva, onde o software não existe, eu estou prescrevendo o que vai ser o software. A descritiva, o software existe, o software está em operação, e eu estou usando um diagrama OML para descrever o estado atual do software. Então, esse diagrama, por exemplo, poderia ser gerado automaticamente por uma ferramenta de debugging. Na hora que eu paro num breakpoint, a ferramenta de debugging deixa eu inspecionar e ver quais são os objetos que estão em memória e quais são os valores dos atributos desses objetos. Eu poderia construir uma ferramenta compatível com a OML, que segue a especificação da OML, que na hora que ela parasse em determinado ponto da memória, ela desenhasse para mim esse diagrama, mostrando o que é minha memória, concretamente. Eu não estou prescrevendo o que eu gostaria que fosse, eu estou mostrando de forma concreta o estado da minha memória, e o desenvolvedor poderia, ao invés de
de olhar da forma que ele faz hoje na IDE, navegando em árvores e coisas assim, ele poderia olhar para esse diagrama e entender o que está sendo, o que está acontecendo com a memória do computador. Então tenham sempre em mente que um diagrama ele pode ser usado de forma prescritiva, antes de ter o software, prescrevendo o que vai ser o software, mas ele também pode ser usado de forma descritiva, eventualmente gerado de forma automática. Agora eu vou falar de dois diagramas que têm um propósito de modelar componentes. Existe uma técnica de desenvolvimento de software que é desenvolvimento de software dirigido por componentes, onde eu construo o software usando componentes, e existem tecnologias que apoiam isso, por exemplo, Enterprise Java Beans, no Java, é uma das tecnologias voltadas para desenvolvimento de componentes. Esse diagrama, Composite Structure Diagram, ele tem o propósito de modelar internamente um componente. Então, na verdade, esse Bank ATM é uma máquina banco 24 horas, ela está representando um componente, não é uma classe, é algo maior que uma classe, e aqui dentro eu vejo vários objetos de diferentes classes que compõem internamente esse componente. Vocês podem pensar nos componentes como sendo espécies de módulos ou subsistemas, né? Eu tenho um sistema grande, ele tem seus grandes componentes, e internamente os componentes têm objetos que interagem. Então esse diagrama, ele lembra um pouco o diagrama que a gente viu anteriormente, onde eu tenho objetos aqui, esses objetos têm conexão com outros objetos. Ele tem um conceito aqui de porta, que é o que o mundo externo enxerga de interface desse componente. Mas o propósito principal desse diagrama é modelar internamente esse componente quando eu estou usando uma técnica de desenvolvimento baseada em componentes, né, onde o meu foco principal é criar componentes. De forma complementar ao diagrama anterior, o Component Diagram ele tenta ver como que componentes interagem. Então lembra que o Composite Structure que a gente viu no slide anterior, ele está focado em olhar dentro de um componente. É como se eu pegasse um determinado componente, abrisse ele e olhasse quais são os objetos de quais classes que estão interagindo. Esse diagrama está no nível mais abstrato. Ele está olhando vários componentes, inclusive alguns componentes que estão dentro de um outro componente, de um subsistema, né? Aqui eu botei um estereótipo falando que esse componente Web Store é um subsistema e ele tem componentes dentro dele. Mas o foco principal dele é mostrar como é que esse componente interage com outro componente, que interage com outro componente. Então ele mostra os vários componentes interagindo, de novo, quando eu estou fazendo desenvolvimento baseado em componentes, né? O desenvolvimento onde o elemento principal é componente. Esse diagrama aqui, Deployment Diagram, ele tem um propósito de fazer a ponte entre o software que eu estou especificando e o deploy, a implantação desse software em máquinas concretas. Então, quando eu estou fazendo um software grande, novamente, lembra que esses diagramas eles só devem ser usados quando você tem realmente necessidade disso, né? Então, eu estou fazendo um software grande, um software em várias camadas, onde eu separo camada de apresentação no servidor web, da camada de dados, de um banco de dados, da camada de aplicação, onde eu rodo algum container que executa a minha aplicação. Então, quando eu tenho essas separações, eu tenho vários módulos, acaba sendo necessário eu conseguir especificar o que de software que é implantado em cada um dos módulos. Então, esse diagrama tem esse propósito. Nesse exemplo, essa caixa aqui está representando uma máquina concreta, um servidor. Essa outra caixa está representando um outro servidor concreto. E aqui eu falo quais partes de software são implantadas em cada servidor. Esse servidor aqui está rodando o Tomcat, que é um servidor JSP, parte de apresentação no Java, e aqui eu consigo falar exatamente o que eu quero fazer de deploy dentro desse servidor. Já esse outro servidor está rodando o Oracle, que é um banco de dados, e eu consigo falar quais são os elementos que eu quero fazer deploy nesse servidor. Então é basicamente uma ligação entre os elementos do software que eu estou construindo, que eu estou modelando, e a infraestrutura que vai hospedar esses elementos do software, né? Então eu estou fazendo a ponte falando o que vai ser implantado em cada um dos servidores. Bom, diagramas de comunicação, a gente já caminhou para os diagramas comportamentais, né?
esse diagrama ele representa essencialmente o que o diagrama de sequência representa. Só que ele representa de uma forma mais plana, né, do que um diagrama de sequência. O diagrama de sequência ele coloca dispostos os objetos em caixas na parte superior e a gente tem linhas descendo na vertical para baixo com as ativações dos métodos, né? Então, basicamente é uma disposição onde o tempo anda para baixo. Nesse diagrama de comunicação eu tenho basicamente o mesmo conhecimento. Se vocês repararem, eu tenho aqui uma chamada find books nesse objeto. Aí esse objeto, esse aqui é a chamada número 1. Para ela funcionar, ela faz uma chamada search no outro objeto, que é esse 1.1. Depois ela faz uma chamada 1.2 aqui, view book, num outro objeto. É o mesmo conhecimento. Eu poderia estar dispondo esse conhecimento da forma que eu fiz no diagrama de sequência, só que aqui ele faz uma disposição onde os objetos aparecem sem estar numa posição muito bem definida e as chamadas de método não estão numa sequência pré-estabelecida. A sequência é dada pela numeração e não pela ordem visual. Então, os dois representam essencialmente a mesma coisa. Eu dei ênfase, trouxe para vocês com mais detalhe o diagrama de sequência, porque ele é mais usado do que o diagrama de comunicação, talvez justamente por ele conseguir expressar de uma forma mais visual e de uma forma mais fácil de você enxergar a interação entre os métodos. Aqui as coisas ficam meio emboladas, em especial se essa quantidade de chamadas aumentar muito, ela fica mais difícil de ser lida, mas é essencialmente a mesma coisa que vocês modelam com sequência, poderiam modelar com o diagrama de comunicação. Esse diagrama que eu vou mostrar agora, ele é muito diferente dos anteriores. Ele é um diagrama de timing. O que é um diagrama de timing? Tem algumas aplicações, tem algumas situações que é muito importante a gente entender quanto tempo que leva cada ativação de cada um dos métodos, né, e onde está distribuído o esforço computacional da execução de uma determinada tarefa. Isso é importante, seja, de novo, na prescrição, né, na hora que eu estou descrevendo, eu estou prevendo o que vai ser meu software, né, então eu estou usando o OML como uma notação prescritiva e eu quero especificar exatamente quanto tempo que cada parte deveria executar, porque eu tenho restrições de tempo, por exemplo, ou no momento descritivo. Imaginem que meu sistema está lento. Existem ferramentas chamadas profiler. Um profiler é uma ferramenta que roda teu sistema medindo o tempo de execução de cada ativação de método. Então, um profiler poderia gerar como saída um diagrama desse aqui, mostrando as ativações, quem que chama quem e quanto tempo leva para cada chamada dessa acontecer. Então, esse diagrama ele pode ser útil para eu entender onde estão gargalos, por exemplo, na execução do sistema. E ele é especialmente útil em sistemas de tempo real, sistemas críticos, onde eu tenho uma restrição forte de tempo executando no meu sistema. E esse último diagrama que eu queria mostrar para vocês, o Interaction Overview Diagram, ele é um diagrama de atividade. Se vocês olharem para ele, né, ele começa aqui na bolinha cheia, termina na bolinha com um círculo ao redor, tem estruturas de decisão, que você joga o fluxo para um lado, para o outro. Então ele é um diagrama de atividade, só que ele é um diagrama de atividades enriquecido. O propósito dele é mostrar a interação de atores durante a execução de casos de uso com o restante do sistema. Então, ele enriquece o diagrama de atividade, por exemplo, com uma atividade que, na verdade, é um diagrama de sequência. Então, ele deixa eu embutir um diagrama de sequência inline, né, no momento que eu estaria rodando uma determinada atividade, e eu mostro como é que os objetos interagem para essa atividade acontecer. Além disso, ele deixa eu embutir timing, que a gente acabou de ver no diagrama anterior. Então, eu consigo colocar noções de tempo de execução em cada uma dessas caixinhas. Ou seja, ele pega um diagrama de atividade, estende o diagrama de atividade com um mix de outros diagramas para você tentar ver como é que uma interação acontece de forma mais geral. Então, a decisão se vocês vão lançar mão desse diagrama ou se vocês vão usar o diagrama de atividades clássico, que é mais simples, talvez menos poluído, e vocês vão usar diagramas separados representando
Os outros detalhes que vocês têm interesse depende muito do propósito de vocês no sistema que vocês estão desenvolvendo. Bom, para montar esses slides, eu usei a versão 2.5 da OML. Se vocês entrarem nesse link aqui, vocês têm acesso à especificação oficial da OML. É um documento bastante longo, bastante detalhado. De modo geral, não é um documento de leitura para usuário da OML, é um documento de leitura para pessoas que constroem ferramentas compatíveis com a OML. Por exemplo, uma ferramenta Case. Então ali eu tenho o detalhamento da anotação da OML. E esse site aqui embaixo é um site bastante interessante que dá um overview dos diagramas da OML. Ele mostra esses diagramas, todas as figurinhas que eu botei aqui nesse slide vieram desse site. Então ele mostra esses diagramas todos e explica um pouco mais cada um dos diagramas. Então quem tiver interesse de entender um pouquinho mais a fundo sobre a ótica do usuário, eu recomendo esse site aqui de baixo. Quem por alguma razão, em algum momento, for fazer uma ferramenta que é compatível com o OML, por exemplo, uma ferramenta de debugging que mostra um diagrama de objetos, ou uma ferramenta profiler que mostra um diagrama de timing, aí a leitura do de cima passa a ser necessário para você gerar um diagrama realmente adequado, compatível com o OML. Bom, então é isso que eu queria apresentar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, falem com a gente na nossa próxima aula síncrona. Um abraço.